Atlético humilhado, vamos falar algo importante nesse vídeo, vamos falar também sobre um ótimo meia/volante na mira do Galo. Sampaoli e cúpula de futebol no Galo definem, são 5 as posições prioritárias para contratar no mercado da bola. E saiu notícia, Scarpa no Fluminense, pode acontecer. Vamos trazer hoje para vocês a atualização do Mercadão do Galo. O vídeo tá imperdível, então assista até o final. Deixa o like agora, que ajuda demais a gente. Então já chega curtindo, clique em inscrever se você não é inscrito, confere aí se você está inscrito ou não. Vamos começar falando aqui sobre Scarpa. Saiu essa notícia, ó. Paulo Brito, que, ó, jornalista independente que cobre aí o Fluminense, trouxe a informação. Scarpa no Fluminense, bastidores esquentam e retorno do cria de Xerém deixa de ser devaneio. Falou, velhas feridas ficaram no passado, relação com Mário Bittencourt é positiva e cenário abre brecha para um reencontro improvável. E ele faz uma matéria aqui no Twitter dele e diz o seguinte, que tá aqui, ó. Pessoas próximas ao jogador e ao clube confirmaram conversas iniciais, embora a pedida do Atlético seja considerada elevada, cerca de 30 milhões de reais, tá? E fala dos problemas do passado, do Scarpa com o Fluminense, com a torcida e tudo. E ele diz que não existe ainda uma conversa entre o Atlético e o Fluminense, mas que, como você viu, né, o staff do jogador já teria conversado com pessoas ligadas ao Fluminense, talvez tentando entender como seria possível o retorno dele, até porque o Scarpa tem contrato com o Galo, já vamos falar sobre isso. Tá aí toda a matéria do Paulo Brito, né? Aqui, ó, Paulo Brito, tá aí a matéria dele, falando da questão de ajustes financeiros também do clube do Atlético e tudo, os números dele, enfim. Aí tá falando, hoje com o contexto esportivo e institucional alterado, que já foi ruptura, dá lugar a uma reaproximação que até pouco tempo atrás parecia impossível, tá? Então tá aí o Scarpa com a camisa do Fluminense do passado. Segundo ele, então, existem conversas e o interesse do Fluminense no retorno do Scarpa. Mas vamos lembrar que o Scarpa tem contrato com o Galo até o final de 2027. Pro Sampaoli, ele não é um jogador tão indispensável, a gente viu isso claramente nessa temporada. Mas o Atlético não pensa em liberar o Scarpa por qualquer valor, não vai ser fácil tirar ele do Galo não. Vou colocar na tela aí, ó. Então o Scarpa dá para fazer 32 anos, e é avaliado em 6 milhões de euros aqui no Transfermarkt. O Atlético pagou 5 milhões de euros quando ele era do Nottingham Forest, tá? Então, gente, tá aí a informação. Gustavo Scarpa pode voltar ao Fluminense, mas ainda é só uma conversa inicial com relação aí ao jogador e vai ter que chegar com dinheiro ou até uma troca. O Fluminense está com uma barca lá, jogadores que podem deixar o clube, né? Então vamos ver aí como isso vai se desenhar, tá bom? Quero saber a sua opinião, o Atlético deveria negociar o Scarpa ou não? Comenta aí. Vamos atualizar as informações do Atlético. Jorge Sampaoli já está em reunião com a diretoria, comissão técnica, definindo as prioridades, as posições que devem ser reforçadas para a próxima temporada. Fala comigo, bom dia, Pedro Abílio. Bom dia, Enio. Bom dia para o ouvinte que está acompanhando a Itatiaia no tiro de meta desta quinta-feira. O técnico Jorge Sampaoli definiu com a direção de futebol do Atlético algumas prioridades para contratações pensando no ano de 2026. A apuração do repórter Henrique André, do itatiaiasport.com.br, traz 5 posições que fontes ligadas diretamente a esse setor, né, das contratações, a direção do Atlético para o ano que vem já revelam que o clube pretende trazer um lateral direito, um lateral esquerdo, um primeiro volante, um jogador da ponta direita e também um centroavante. Eu vou falar dessas situações aqui, viu, Enio? Na lateral direita, a busca é por um jogador que possa substituir o Saravia, que não vai permanecer. O Saravia está fora dos planos do Galo. Tinha contrato até o fim deste ano, mas as negociações para a renovação não caminharam bem. Na lateral esquerda,
o Atlético devolve o Caio Paulista para o Palmeiras, que veio emprestado e não vingou. O Red Bull Bragantino, com uma certa imposição, né, tentando também fazer jogo duro. Afinal, um titular, o Juninho Capixaba, que o Atlético esteve de olho nos últimos dias. Um jogador que é considerado, né, importante, uma liderança que não vai sair por um preço muito barato não, viu? E agora, primeiro volante, Matias Galarza segue na mira, jogador do Talleres da Argentina, mas outros nomes podem pintar também. Uma vez que o Galo, além de entender que precisa de um jogador de contenção no meio-campo, não tem também um acordo com o Fausto Vera, que deve deixar o Atlético nesta temporada. A sensação é de que ele vai ser negociado por estar fora dos planos. Para a ponta esquerda, o Atlético até tem muitas opções, mas para a direita o entendimento é de que uma contratação pode sim acontecer. E também um centroavante, algo que o Atlético basicamente não teve ao longo deste 2025. Essas prioridades estabelecidas para que o Atlético comece de fato a pensar em reapresentação e Campeonato Mineiro. E também, né, vamos observar a situação da zaga, já que não há um acordo com Vitor Hugo, Júnior Alonso não tem a garantia da sua permanência, porque é um jogador negociável se aparecer uma boa oferta, e o Atlético vai pensar nessa possibilidade de contratar um zagueiro só depois de definir essas duas outras situações. É a Itatiaia acompanhando os bastidores, enquanto o Atlético está treinando com a garotada até o dia 23 de dezembro e só no dia 2 o elenco se reapresenta, Enio. Bom, pessoal, vamos lá, para falar agora sobre esse jogador. O Watson Fernandes está aí. Vem de um portal, de uma rádio lá no Uruguai, tá? Já vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. O Galo é um dos clubes na briga pela contratação do volante César Araújo, de 24 anos, que está livre no mercado após fim de contrato com o Orlando City. Além do Galo, Inter Miami, Estudiantes, Al Hilal e o Nacional do Uruguai, o Botafogo também, tá? Também estão interessados no Uruguai. Então veio desse perfil aqui, ó. Desse perfil de uma rádio lá no Uruguai, trazendo a informação deste jogador, tá? E aí o Watson já trouxe aqui, ó, informação. César Araújo é um volante de seleção uruguai com excelente capacidade de marcação, além de ótimo domínio de bola, seu físico é incrível, ele é excelente na cobertura de espaço e contribui significativamente para a criação de jogadas. Araújo, 24 anos, uruguaio, avaliado em 3 milhões e meio de euros, tá lá saindo do Orlando City. E olha que interessante, na MLS nesse ano, ó, 22 jogos, 2 gols, 3 assistências. Ele é um primeiro volante aqui, ó. Ele é um primeiro volante. E ele ainda assim tem números aí de 3 assistências e 2 gols, né? Então tem uma boa chegada ao ataque aí. Tá aqui, ó, ficando sem clube. E jogou apenas no Wanderers, lá do Uruguai, e no Orlando City, aí desde 2022. Gente, é jogador de seleção uruguaia, um bom jogador que chegaria livre no mercado, né? Eu gostei, tá, gente? Eu gostei. Se tem o selo de qualidade de Bruno Garcês e é um jogador livre, o Atlético pode aproveitar para investir em outros atletas, em outras posições. Segundo o Tanaka, a gente quer lateral direito, lateral esquerdo, atacante pelo lado direito, né, um ponta, né, pelo lado direito, centroavante. Então, se você consegue trazer um cara desse livre, obviamente que tem que pagar luvas, não é barato, mas se você consegue trazer um cara desse, você pode investir em outras posições e me parece um jogador que chegaria para ser titular, um bom jogador, tá? Gostei. César Araújo agora. Livre do mercado, com qualidade, vocês viram, tem vários clubes interessados, inclusive o Botafogo também tem interesse no jogador. Vamos aguardar aqui. Vamos lá, gente, vamos falar sobre isso aqui, ó. A gente tem que dar muita luz a isso, porque é um absurdo. O Talleres da Argentina se recusa a fazer negócio com o Atlético por Matias Galarza, devido à fama do clube mineiro de mal pagador, abre aspas, mineiro não paga. Não vamos fazer nada com eles, eles devem todo mundo, fecha aspas, disse um dirigente do clube argentino. Apesar do interesse do Galo no jogador, nenhuma proposta oficial ainda foi feita. Essa informação veio do tempo, mas o Tanaka já havia trazido essa informação antes, tá? Em lives aí, em vídeos no canal do Tanaka, ele já havia trazido essa notícia de que o Atlético estaria tentando a contratação do jogador, mas que o presidente, o Andrés Fassi, disse que tem que ter as garantias bancárias e tudo, e falou justamente dessa situação do Atlético não pagar ninguém, dever todo mundo. É a fama do Atlético no mercado hoje. E aí esse perfil também postou o seguinte, ó, o jornalista Lucas Tanaka em seu canal do YouTube sobre possível interesse do Atlético no meio-campista Gerson. Ao questionar o pai e empresário do jogador, Marcão,
sobre a chance de Gerson jogar no Galo. Ele respondeu de forma irônica e negativa, abre aspas. Atlético Mineiro, vocês não pagam ninguém. O Gerson vai sair daqui da Rússia para jogar no Galo, fecha aspas. O Tanaka também comentou isso, inclusive em live ontem mesmo aqui, né? E é um absurdo, né, gente? Mas escancara o que estão fazendo com o Atlético. Agora, existe uma chance disso mudar, dessa chave virar? Vamos lembrar, o Atlético tá devendo 500 mil com relação ao Ivan Roman. 500 mil, acho que dólares, se eu não me engano, com relação ao Ivan Roman. Até isso, né? Questão de empresários e tudo. Então, assim, agora, o jogo pode virar? Pode, mas vai ter que pagar. Vai ter que parar de ser esse mal pagador, porque isso, esse ano, e teve até jogador indo aí, notificando o clube, essa situação extrema e inacreditável. Espero que daqui pra frente isso acabe, né? Espero, o Rubens Menin tá aí, espero que ele mude isso, que o Atlético acabe com essa fama de mal pagador, mas para isso tem que pagar, porque o Atlético já tá aí, ó. Nós estamos passando vergonha com esse tipo de situação. Jogador, empresário de jogador, né, pai, enfim, presidente de outros clubes, falando, não, nós vamos negociar com esse clube, eles não pagam. Então, assim, espero que isso mude até para o Atlético ter credibilidade no mercado, que hoje não tem, pelo visto, pelo trabalho que fizeram esse ano, né, deixando de pagar vários clubes, todo dia, toda semana era uma notícia de um clube novo cobrando o Atlético e tudo, e agora até o Palestino, com relação ao Ivan Roman, podendo ir à FIFA e tudo, não dá, né? Então espero que isso mude aí, porque é uma vergonha o Atlético passar. O Atlético é SAF. O Atlético é associação, eu já tô na dúvida, porque a associação passava, na verdade, né, por esse tipo de situação e tudo, aquela dificuldade. Agora, quando virou SAF, não. Agora é profissional. Agora são bilionários, a dívida é minha. E aí? A dívida é sua, mas a vergonha está sendo nossa de ter que conviver com esse tipo de problema. Então eu espero que isso acabe, porque quando falaram em SAF, esse tipo de situação não estava no bolo, não. Né? Isso era para ter ficado para trás, e pelo visto não ficou. O Atlético é SAF ou associação? Aí eu fico na dúvida, né? Tá aí, gente, quero saber a sua opinião sobre essa situação. Para quem não viu, se eu não me engano, na última segunda-feira o Faelzinho, um abraço para ele, gente fina demais, trouxe a notícia de que o Bahia ia forte no Everson, tá? Nessa janela. Lembrando que em outra oportunidade o Bahia também tentou contratar o Everson e não logrou êxito porque o Galo conseguiu renovar, fez um grande salário com ele e tal. Enfim, o Everson gosta aqui de BH, é adaptado à cidade, é adaptado ao clube, gosta muito do Galo. E para sair daqui teria que ser uma parada assim surreal, mas ele conseguiu uma boa valorização com o Galo. Pois bem, fui atrás, fui lá no Bahia, fui bater lá no Bahia primeiro. O que eu descobri? O Bahia está sim à procura de goleiro, mas o Bahia quer um goleiro mais jovem. Show? Então, já não bate nessa questão, o Bahia quer um goleiro mais jovem. Outra coisa, fui no Galo. O salário do Everson é alto, o Everson tem um dos maiores salários de goleiro do Brasil, então tá muito bem valorizado, gosta da cidade, como eu falei, gosta do clube, a sua esposa, sua família tá muito bem ambientada em BH, e o Everson, para quem não sabe, tem uma multa na casa de 150 a 200 milhões de reais para mercado interno, tá? Então, assim, não deve acontecer, o Bahia primeiramente não deve vir atrás do Galo, e mesmo se viesse, o Galo não liberaria e o Everson provavelmente não aceitaria sair. Então, galera, Everson fica, podem ficar tranquilos, Everson não sai do Galo, e não sai do Galo, e principalmente não sai do Galo para o Bahia, tá? Então, 2026, vocês podem ter certeza que o Everson fica conosco aí. Eu ainda tenho uma opinião de que o Everson aposenta a carreira aqui no Galo, tá? Eu tenho essa opinião / informação que é bem provável que o Everson vai aposentar aqui no Galo. Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela companhia de todos e agradeço a todos por acompanhar nosso trabalho até aqui. Espero que as notícias tenham sido relevantes para vocês. Muito obrigado mesmo. Deixa aquele like para fortalecer o canal, já agradeço muito. Para quem está chegando agora e ainda não conhece o canal e não se inscreveu, seja muito bem-vindo. Esse canal traz notícias todos os dias do Galo para você sempre ficar informado. Então já deixa o meu convite para vocês. Se inscreva no canal e também ativa o sininho de notificações, que é muito importante
Toda vez que sair uma notícia, o YouTube avisa vocês. Então fique à vontade para deixar a opinião de vocês aí no espaço de comentário do canal. Sua opinião é muito importante para a gente. Nós sempre estamos olhando as suas opiniões e respondendo a todos. Vocês são muito importantes para o canal, tá? Então fique à vontade, o canal é de vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, massa!